Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você voltou, é porque o nosso primeiro encontro te mostrou algo qual você não pode mais desviar o olhar. E se você é assim como eu, que adora histórias de terror, suspense e coisas sobrenaturais, você tá no lugar certo. Eu posto vídeos reais e se você quer ver a sua história contada aqui também, é só você enviar ela no link que vai estar na descrição do vídeo. Antes de começarem, não esqueçam de curtir, dar aquele joinha pra gente, comentar, compartilhar, assim ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos à história de hoje. Esse relato veio de uma prima de uma amiga minha, que aqui vamos chamar ela de Alice. A história é sobre a prima dela, a Laura, que enfrentou a exaustão dos primeiros meses da maternidade em uma casa que nunca pareceu ser dela de verdade. Laura me disse que o maior medo dela não era que o bebê chorasse, mas sim que ele ficasse em silêncio quando deveria estar chorando. O título original que Alice me deu é assustadoramente simples: O Silêncio do Quarto do Bebê. Então, feche os olhos e tente se imaginar no limite da exaustão, onde o sono e o terror se misturam. Capítulo 1. A rotina da exaustão. Laura estava no limite. O pequeno Lucas tinha apenas 6 meses e a rotina era brutal. Às 6:30 da manhã eram horários fixos de terror. O choro vinha alto, agudo, e Laura tinha que levantar, cambaleando pela casa antiga que sempre cheirava a mofo. Por mais que ela limpasse, ela começou a notar coisas. A poltrona do quarto do bebê, que sempre estava voltada para a janela, estava sempre virada para o berço, quando ela voltava do banheiro. Ou a porta do guarda-roupa, que estava fechada, parecia entreaberta. Nada que a razão pudesse explicar, tipo, fui eu, deve ser o cansaço. Eu estou esquecendo as coisas. Mas nada disso aconteceu. Até que uma noite, quando ela estava quase dormindo no sofá, ela ouviu passos. Não os dela, mais lentos, mais pesados. Passos de alguém que não estava preocupado em ser ouvido. Os passos vieram do corredor e pararam bem na porta do quarto do bebê. Ela prendeu a respiração, o coração batendo na garganta, mas ela não se mexeu. E o choro de Lucas não veio. Capítulo 2. O padrão e o alívio estranho. O evento se tornou padrão. Às 3:30, os passos. Mas o choro. O choro tinha parado de incomodá-la. Na verdade, ela começou a sentir um alívio terrível. Nossa, gente, pior que esse horário dizem que são portais, né, que se abrem algo do tipo. Se vocês souberem melhor, deixem nos comentários. Algo está cuidando dele, ela pensou. Sentiu uma culpa imensa. O Lucas estava sempre calmo. A cama arrumada, o lençol esticado. Algo estava cuidando dele, ela pensou. Sentiu uma culpa imensa. Foi quando ela sentiu um cheiro. Não era o cheiro de mofo da casa, mas um cheiro de lavanda misturado com algo úmido, como terra molhada, algo do tipo. Era um cheiro frio. Uma noite ela viu. Ela estava indo dar a última mamadeira e a luz do corredor estava acesa, projetando uma sombra na parede. A sombra da poltrona de balanço. E ela estava balançando sozinha. Aquele balanço não era o vento. Era um ritmo lento, como de uma canção de ninar. Laura se aproximou da porta e percebeu que o cheiro de lavanda estava forte, invadindo o ar e o corredor. Ela abriu a porta rapidamente. A poltrona parou. Não havia nada, apenas o Lucas dormindo, sereno. Mas bem ali, na madeira do berço, havia uma marca de dedo molhado, uma marca alta, em um lugar onde nem ela, nem o pai jamais alcançariam. Capítulo 3. A observação. O alívio acabou. O terror se instalou. Laura soube.
não era um guardião, era uma substituição. Na noite seguinte, ela fingiu dormir. Ela se escondeu no canto do corredor, atrás de uma cortina, com o celular na mão. Às 3h30, o assoalho rangeu. Os passos vieram, lentos, pesados, e pararam mais uma vez na porta. A porta se abriu, e ali estava. Não havia um corpo, mas uma forma. Uma mancha alta e disforme, mais escura que a própria escuridão, com a silhueta de algo que se inclinava. E a sombra estava balançando o berço com os dedos. Mas o que congelou foi o som. Não era um rangido, era uma voz. Não era uma canção de ninar humana. Era um som frio, longo e gutural. Então a sombra parou. Ela se virou lentamente e, como se estivesse sentindo o olhar de Laura, a forma se levantou, mais alta, e se desfez no ar, deixando para trás o cheiro gelado de lavanda e terra. Laura não gritou. Ela apenas correu, pegou o bebê e nunca mais voltou naquela casa. Anos depois, ela ouviu uma canção de ninar fria em uma casa abandonada, em uma reportagem de TV. E ali ela soube que não era o fim. Este é um caso perturbador de proximidade oculta. O medo não veio do ataque, mas da substituição. Ou seja, gente, ele estava pegando aquela culpa da maternidade dela, se aproveitando do cansaço dela e fazendo aquela substituição, como se fosse a mãe do Lucas, né? Mas será que era um espírito, uma fada má? Será que era a culpa da maternidade? Será o porquê do cheiro de lavanda e terra que a Laura sentia? Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história? O que vocês acharam de todas essas perguntas que ficaram no ar? E se você chegou até aqui, é porque você confiou sua madrugada a mim. Então, por favor, é fundamental que você curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse para você. Assim, você garante que não vamos nos perder na escuridão do algoritmo. E lembre-se da nossa frase de hoje. Nem tudo que é real pode ser visto. E nem tudo que é visto pode ser real. Tenham uma ótima noite ou o que sobrou dela.